This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunner! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side games, I'm upset. Don't give in ever. Muito bem, Gunners, vamos chegando a mais um episódio aqui do Fala Gunner pra gente falar desse empate contra o Chelsea por 2-2. E, Thiago, esse, pra falar a verdade, foi um empate que eu diria que a gente saiu no lucro, viu? Porque o Arsenal não jogou nada. Foi uma performance realmente muito abaixo da média, né? E eu acho que eu não estava confiante que a gente ia conseguir esse empate, mas conseguimos, né? Corremos atrás ali do placar já no final do jogo. Mas deixou uma certa preocupação aí, porque o que o Arsenal jogou em Stamford Bridge foi vergonhoso, né? E aí, pessoal, tudo bom? Eu concordo com você, foi realmente surpreendente a gente ter conseguido tirar alguma coisa desse jogo. E eu vou te dizer o seguinte, que tem uns empates que a gente sai com a sensação de vitória, né? Já tem os que a gente sai com a sensação de derrota, e nesse, apesar de ter sido, tipo, caramba, a gente tá perdendo 2-0 e conseguiu empatar, poderia sair com um sentimento de vitória, né? Mas mesmo assim o sentimento foi de derrota, porque, rapaz, que atuação ruim, hein? Exato, eu acho que é o mesmo sentimento que eu tenho. Claro que se a gente perdesse ia ser muito pior, né? Não dá nem pra comparar. Com certeza. Ainda mais que a gente tava perdendo de 2-0. Pro Chelsea, que não tem sido um adversário tão complicado pro Arsenal nas últimas 2 temporadas aí, né? A gente tem conseguido resultados positivos. E dessa vez foi realmente surpreendente. Ainda mais porque o Chelsea não vinha jogando bem na temporada, tá se recuperando ali aos poucos. O trabalho do Pochettino é um trabalho novo ainda. E ele tá tentando encontrar ali a melhor maneira de jogar. Então o Arsenal tinha que aproveitar o momento que vem vivendo, vinha invicto na temporada. Claro, até hoje a gente não teve uma performance que a gente pode falar, pô, o time tá pronto aí pra brigar pelo título. Mas era um jogo que a gente tava com a expectativa alta, porque o Arsenal vem jogando bem contra o Chelsea nos últimos jogos. E dessa vez não aconteceu. Eu não sei se também a chuva atrapalhou. Eu tô tentando encontrar aqui alguma desculpa para que o Arsenal tenha jogado tão mal, mas é difícil encontrar alguma, né? Porque realmente foi muito ruim. A gente vai falar, claro, vou começar falando aqui das escalações, como que a gente foi pro jogo. Inclusive, a gente foi com o trio de ataque titular, né? O que deu ainda uma expectativa ainda maior quando a escalação saiu, porque eu falei, pô, agora a gente vai com o Saka, Martinelli e Gabriel Jesus. Pode ser que as coisas funcionem de uma maneira melhor. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu um Arsenal muito apático, principalmente no primeiro tempo. No segundo, com as mudanças promovidas pelo Arteta, até que melhorou um pouco, mas num contexto geral foi uma atuação muito apática, né? Parecia o Brasil na final da Copa de 98. Ou contra o Uruguai. Também, nossa, não precisa nem voltar tanto, né? Assim, sobre o Chelsea, né, eu acho o seguinte, o Pochettino, apesar de não ser, não é um grande treinador e tal, mas obviamente ele tá fazendo, quer dizer, obviamente não, mas assim, ao meu ver, pelo menos ele tá fazendo um trabalho decente, assim, em termos de tempo de trabalho, né, e o elenco do Chelsea meio mal organizado como tava, eu acho que em pouco tempo ele já conseguiu dar um jeito em algumas coisas, e você vê que é um Chelsea bem mais competitivo do que vinha sendo. E assim, tudo bem, o Chelsea com esse empate chegou à metade de cima da tabela, né? Tá em 10º agora. Mas se a gente for lembrar, as 2 primeiras temporadas de Arteta, o Arsenal ficou em 8º, né? Então, Sim. é início de trabalho, assim, com uma mudança grande, né, do elenco, então é ok a situação do Chelsea atualmente. E não, com certeza não era pra ser a mesma coisa do que vinha sendo na temporada passada. O Chelsea era horroroso, né?
Era uma coisa assim impressionante. Porque o Lampard, né? Vamos combinar. Ele tem que. Ou ele desiste de ser treinador, ou ele para um tempo pra estudar, porque não dá, né? Depois Sem o Potter condições, também realmente. fez um trabalho ruim. Veio- Quer dizer, é. depois não, antes. É que o Chelsea vem sendo uma bagunça fora do campo também, né? Então, Também. todas essas contratações que o novo dono fez, contratações de jogadores novos com contratos longuíssimos, né? Uma coisa assim meio sem pé, sem cabeça, mas verdade, eu acho que o Pochettino tá conseguindo dar uma cara para esse time do Chelsea. Sim. Acho que a gente já pode conseguir escalar o Chelsea hoje, né? O Chelsea titular. Uhum. E isso já é um grande avanço em relação à temporada passada. Eu Na- vou passar aqui na as escalações. Diga. Não, na pré-temporada, não sei se você se lembra, mas aqui no podcast, num dos primeiros episódios, eu tinha visto um amistoso desde pré-temporada. Eu cheguei a comentar aqui, falei, rapaz, esse Chelsea vai melhorar bastante com o Pochettino. Já dá pra ver na pré-temporada algumas coisas diferentes que ele tava fazendo e que tava melhorando bastante. Mas também já sofreu vários tropeços aí nessa temporada, até por isso tá Sim. apenas na 10ª posição. E então eu acho que não era obrigação do Arsenal ir a Stamford Bridge e ganhar fácil, mas do quase jeito isso. que foi. Do jeito que foi, assim, foi muito distante do que a gente estava imaginando, né? E é isso, a gente saiu com 2 gols atrás do placar, e esses 2 gols que o Arsenal conseguiu foram, assim, gols achados. Eu até comentei com o Thiago em off que a gente vai entrar em mais detalhe um pouco mais tarde, mas a primeira sensação que eu tive no gol do Declan Rice foi que, o Chelsea finalmente cometeu erro, porque até então só o Arsenal vinha errando, e errando muito, né? O Arsenal errou muito o jogo inteiro. Impressionante. Totalmente fora do padrão, né? Acho que principalmente, pelo menos assim, um dos que mais me incomodou foi o Jorginho, né? Errando muitos passes, ele que uma das grandes vantagens de você ter o Jorginho em campo é o fato de que ele é bastante confiável, né, dando passes. Inclusive vinha sendo na temporada uma estratégia de segundo tempo para o Arsenal colocar o Jorginho ali para ele ficar tocando a bola, né, para lá e para cá para garantir o resultado. E o Arsenal precisou disso nessa temporada até então, né? Não foram vitórias muito confortáveis. Teve um passe errado que ele deu no primeiro tempo ali, que era um passe assim de 2 metros, que Sim. a bola acabou saindo pela lateral, e não foi a primeira vez que o Jorginho foi mal nesse quesito na temporada, né? Ele realmente não tá conseguindo ter uma sequência muito boa desde que a temporada começou, e isso tá prejudicando realmente, até porque a gente não tem aí o Partey ainda 100%, não pôde jogar ontem novamente, então tá complicado, porque a gente tá tendo que confiar no Jorginho e ele não tá passando essa confiança pro torcedor. Deixa eu passar aqui as escalações. O Chelsea foi a campo com Robert Sanchez no gol, Malo Gusto na direita, Thiago Silva aí como é o nome do camisa 26 do Chelsea? Que aqui na escalação... Isso, o Cowell. E na lateral esquerda o Cucurella. No meio campo o Moisés Caicedo, que até agora não disse muito a que veio no Chelsea, né? Ontem também não... fez uma partidaça assim. Enzo Fernandes era o outro volante. Aí o Sterling na direita, Conor Gallagher como 10, o Mudryk na esquerda e o Cole Palmer na frente. O trio de ataque aí com o Cole Palmer, o Sterling e Mudryk. O Arsenal foi pro campo com o Raya no gol, que a gente vai falar bastante hoje novamente. Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko. Meio campo com Jorginho e Odegaard, que a gente também vai falar bastante, e o Declan Rice. E o trio de ataque titular, como eu falei anteriormente, Saka, Martinelli e Gabriel Jesus. O Saka e o Martinelli voltando a ser titulares porque por conta de lesões, né? O Saka não tinha jogado no último jogo contra o City por causa de lesão. E o Martinelli também vinha se recuperando, entrou no intervalo do jogo contra o Manchester City e fez o gol da vitória, inclusive. E o Gabriel Jesus voltando a jogar de 9, já que nos últimos jogos, por causa dos desfalques, ele vinha jogando mais pela ponta ali com o Nketiah de titular. Esses foram os times titulares de Arsenal e Chelsea. E assim, o Chelsea conseguiu controlar a partida desde o início. O Arsenal, como a gente falou, estava errando muitos passes e não conseguia impor o seu ritmo desde o início da partida. E aí começaram a vir os erros capitais, né? Os erros que começaram a dar mais confiança ainda para o Chelsea e tirar a confiança do Arsenal. O primeiro grande lance da partida é o primeiro gol do Chelsea, que veio
um cruzamento da direita e o Saliba foi tirar de cabeça, abriu os braços, a bola bateu no braço dele. Não sei quem foi que deu a cabeçada, foi o Gallagher que deu a cabeçada? Foi Mudryk. Foi o Mudryk, né? O Mudryk cabeceou pro gol e aí a bola bateu no braço do Saliba e o pênalti veio a ser marcado. Até demorou, né? Porque o árbitro deixou o jogo seguir, aí acho que passou mais de um minuto, porque a bola Foi. não saía. E aí só depois, quando a bola saiu, que o VAR realmente foi confirmar a marcação do pênalti. E aí o Cole Palmer foi lá e fez o gol. Aliás, ele já tinha marcado contra o Arsenal na Community Shield com a camisa do Manchester City, foi vendido ao Chelsea na janela e agora marca novamente de pênalti para abrir o placar. E aí, eu acho que o grande problema do primeiro tempo, além, claro, da total apatia do time, foram erros cometidos pelo Raya com os pés, principalmente os lançamentos que ele vinha acertando bastante nos últimos jogos. Dessa vez não estava tão assim, os lançamentos longos, a maioria deles saindo pela linha de lateral, e também muito inseguro novamente ali na saída de bola, né? E aí, Thiago, a questão do Raya realmente é muito complicada. Dessa vez o Ramsdale não estava nem no banco porque teve o nascimento do seu filho e ele foi acompanhar, então não estava presente ali no banco de reservas. E o Raya, que foi contratado, e sinceramente o Arteta deixou a impressão de que o Raya é melhor do que o Ramsdale, e por isso que ele foi colocado como titular logo depois de 3, 4 partidas ali do Ramsdale. E de lá pra cá, sinceramente, tem, claro, lances bons, que a gente consegue ver que o Raya tem muita qualidade com os pés e tudo, que ele tem uma certa segurança quando o assunto é encaixar, né, os chutes e tudo mais, mas os erros têm me incomodado bastante, tem incomodado o torcedor bastante, né, eu vi muita gente criticando e falando que o Ramsdale tem que voltar a ser titular. Eu queria saber a sua opinião, Thiago, porque tá complicado, né? Eu, sinceramente, não tinha visto nenhum motivo pelo Ramsdale ser tirado do time titular, a não ser o fato de que o Raya fosse muito, muito, muito melhor do que ele. E isso não tem sido mostrado pelo goleiro espanhol até agora. A gente diverge nisso aí, porque eu acho que a diferença que faz ele com a bola nos pés é tão grande que eu acho que agora, mesmo os torcedores que estão querendo o Ramsdale de volta, quando o Ramsdale voltar a ser titular, se isso acontecer, eles vão perceber a diferença que faz. Como o Ramsdale queimava a bola muitas vezes, né, dava chutão pra frente, sendo que o Arsenal é um time que não tem gente alta lá na frente pra brigar por essa bola. Então é basicamente você abrir mão da posse, né, abrir mão do controle da bola. E nisso o Raya é muito diferente. Ele erra esses passes e vai continuar errando, mas inclusive eu divirjo até nisso, porque eu não acho que ele tem problema de confiança, porque se ele tivesse, ele não continuaria tentando e acertando depois, né? Isso é que eu acho que é muito importante de analisar. Ele erra um passe que joga o Arsenal numa situação horrível, mas daqui a pouco um jogador dá a bola de novo pra ele, e de novo ele tá tentando um passe arriscado e acertando. Então, confiança me parece que tá longe de ser um problema pra ele. E aí é isso, acho que o ponto principal é a diferença que faz. Quando a gente for jogar com o Ramsdale de novo, eu acho que vai ficar muito evidente isso, da diferença que faz a qualidade dele com a bola nos pés. Assim, como goleiro tradicional, ok, eu acho que dá até pra discutir mesmo. Mas eu acho que não é o suficiente pra tirar essa vantagem que ele tem com os pés em relação ao Ramsdale. Se a gente tirar a questão do jogo com os pés, eu acho que aí os dois estão praticamente no mesmo nível, né? Eu acho que não tem uma diferença muito grande. O Ramsdale é mais em alto, relação tem isso de vantagem pra ele. Tem. Mas realmente, embaixo das traves eu acho que não tem uma diferença muito grande, não. Agora, eu entendo que você fala que a presença do Raya ali como a questão de saída de jogo, né? De pressionar o adversário. É importante você ter um goleiro que joga dessa maneira, e isso, sem dúvida, ele já mostrou que ele é melhor do que o Ramsdale. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que não é uma questão de confiança que ele tenha, não. Eu acho que a confiança dele cai, sim, durante o jogo, e isso afeta o time, psicologicamente,
mas é uma instrução, né? É uma instrução que vem do banco de reservas, o Arteta fala para ele jogar dessa maneira, e ele vai continuar tentando. Só que eu acho que quanto mais erros você comete num jogo, ainda mais um jogo contra o Chelsea fora de casa, quanto mais erro você comete, mais a sua confiança vai caindo sim, e a tendência de você cometer mais erros é maior. E isso tem acontecido em vários jogos da temporada, né? Não foi o primeiro jogo que ele começou a cometer muitos erros, mas isso já vem acontecendo em outras partidas. E assim, até agora o Arsenal deu sorte que não perdeu um jogo por causa de um erro direto do Perdeu Raya. contra o Lance, né? Mas isso perdeu. Mas aí tudo bem, não era um jogo tão importante assim. Também não foi um jogo que o Arsenal jogou 100%. Então não vou nem colocar a derrota na conta dele, mas tudo bem, já foi um erro aí que deu a uma derrota. Mas o grande foco do Arsenal, eu diria que é brigar pelo título da Premier League. O City já perdeu 2 jogos na temporada, inclusive um no confronto direto pra gente, mas o Arsenal não pode se dar o luxo de perder pontos por besteira, né? E vai chegar um momento que o Raya vai cometer um erro e a gente não vai conseguir correr atrás do placar como foi no jogo de ontem. Ontem ele não cometeu um erro direto para gol. Muita gente diz que o segundo gol do Chelsea foi erro dele. Eu acho que não. Você também falou que acha que não. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar lá no gol do Mudryk. Mas esses errinhos aqui e ali, eu acho que não só afetam a performance dele, mas também como a confiança ali da defesa e do time num contexto geral, sinceramente. Eu não acho, não. É o que eu tava dizendo, assim, eu até sugiro, né, se você não tiver feito isso, e quem estiver ouvindo também, presta atenção, assim, quando ele cometer um erro, que no caso do Chelsea foi aquele passe que ele deu pra quem foi o passe? Foi mais pra esquerda na frente da área, que aí o passe foi errado e gerou um chute do Palmer, né? Sim. Ou não, o chute do Palmer foi quando o Smith Rowe errou o passe, tô confundindo. Mas enfim, essa jogada aí que eu acho que todo mundo tá sabendo qual é. Que ele errou o passe, um passe curto. Não, foi com o Cole Palmer também, essa outra. Foi? Foi, Enfim, acho que foram as duas. Mas não é tão importante isso, mas o fato assim, que ele errou esse passe e não foi pro fim do jogo, então teve muito jogo ainda depois disso. Vamos observar quando ele errar um passe assim, quando ele errar um passe desse tipo assim, vamos observar ele pra ver se ele parece abalado, porque pra mim ele não parece nem um pouco. Chega na jogada seguinte, ele vai tentar outro passe arriscado e acertar. Então, assim, eu acho que esse negócio da confiança pra mim não entra não, velho. De fato, nos outros jogos que ele cometeu erros, o segundo tempo dele foi melhor. Eu achei que no jogo de ontem também o segundo tempo dele foi melhor, apesar dele ter cometido esse erro aí de passe na entrada da área no segundo tempo já. Acho que, inclusive, não sei se o Arsenal já tinha empatado o jogo, mas ou se estava 2-1 ainda. Mas eu não sei, é isso, é uma questão complicada, porque o que você falou também pode fazer sentido, né? De a gente perceber que o Raya faz uma grande diferença, talvez só quando o Ramsdale voltar a ter uma oportunidade e não corresponder à altura. Vai chamar atenção. Agora sim. Se esses erros continuarem, eu acho que o Arteta possa dar uma outra oportunidade pro Ramsdale. E aí Sim. ele vai ter que agarrar, assim, literalmente com todas as forças, né? Porque seria realmente a única chance que o Ramsdale tem de poder voltar a ser titular aí do Arsenal. Essa competição aí, por um lado, como a gente já falou várias vezes, ela é benéfica pro elenco, porque vai fazer com que o Ramsdale, quando ele tenha uma oportunidade novamente, tente performar ainda no nível ainda mais alto, né, do que ele tá acostumado. E a gente não tá vendo os treinos, né? Pode ser que com os pés também nos Exato. treinos ele esteja bem melhor, vai saber. Nunca se sabe. A gente só vai saber realmente quando ele tiver uma nova oportunidade. E eu acho que se continuar desse jeito aí, sinceramente, eu daria uma oportunidade pro Ramsdale novamente de ser titular em alguma partida. E a gente vai ter que esperar. Realmente. A única que ele teve até agora foi no jogo da Copa da Liga, né? Que ele foi muito bem, inclusive. Mas não foi no nível que a gente tá, claro, exigindo na Premier League. Então, assim, o primeiro tempo teve esse gol do Palmer de pênalti. Nesse caso aí, o Raya não teve culpa nenhuma. E aí, na sequência,
foi um primeiro tempo ainda de Chelsea pressionando. O Arsenal teve só uma chance, né, Thiago? Que foi aquele lance do Declan Rice, que ele nem chutou e nem tocou, nem deu passe, nem chutou. Como é que você denominou essa Chutamento, jogada? né, que o povo chama. O chutamento ali do Declan Rice que acabou se perdendo pela linha de fundo. Depois disso, o Arsenal não criou absolutamente nada. Um primeiro tempo apagadíssimo do Odegaard. Muito mal. Eu já tinha falado. O Hendrix falou aqui em outro podcast que o Odegaard. Eu já falei isso outras vezes também, né? Que o Odegaard some nos jogos importantes, nos clássicos. E ontem foi mais uma vez. E ontem foi demais. Eu acho que talvez tenha sido a pior partida do Odegaard com a camisa do Arsenal. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente você tem um ponto. Realmente é difícil de pensar numa partida que tenha sido mais apagada, porque assim, não só ele apareceu pouco, como quando ele apareceu, ele não apareceu bem. Isso. Ele errou tudo que ele tentou, né? A bola ele não conseguia dominar a bola. Domínio. Sempre queimando no pé. E eu falei da questão da chuva por isso, porque parecia realmente que os jogadores estavam com dificuldade de dominar a bola, porque estava o campo mais molhado, a bola molhada. Mas não é desculpa para o Odegaard ter cometido erro em literalmente tudo que ele tentou no jogo. Não finalizou pro gol, não criou jogada, e todos os passes que ele tentava, ele acabava errando de certa forma. Uma coisa que eu acho que é interessante de observar nele é que de uns tempos pra cá, eu acho que talvez, principalmente depois dele ter assinado o contrato, ele tá tentando... Talvez não tenha nada a ver com o contrato, aí eu não sei porque eu realmente teria que voltar aos jogos pra ver. Mas ultimamente eu tenho percebido nele uma necessidade meio que acima do normal e do saudável de tentar ter envolvimento em gols. Seja ele marcando o gol, seja ele dando o passe para gol. Então ele agora arrisca muito mais os passes que não dão em nada, sendo que era muito mais fácil ele continuar fazendo o que ele vinha fazendo bem, que era o quê? Manter a posse, fazer a bola rodar. Feijão com arroz, né? Isso. Agora não, ele quer, sei lá, quer virar o De Bruyne e só dar... É isso. Não é interessante, não é a função dele essa. E você vê contra o City mesmo, ele tentou várias vezes chutar de fora da área desequilibrado. Isso que eu ia falar. Não tem sentido o que ele tem feito. E aí acaba dando nisso, realmente. Acho que ele tá se cobrando demais por isso e não tá fazendo a parte dele. E no jogo ontem, nem isso ele tentou, né? Acho que não finalizou em nenhum momento na partida. O Arsenal, deixa eu olhar aqui. Se teve não mais de uma finalização. O Arsenal não teve mais do que uma finalização no primeiro tempo, pelo menos eu não lembro. Se a gente puder considerar aquele chute do Declan Rice como uma finalização, né? Porque deixa eu ver aqui a estatística. eu contaria até como um passe errado. Foram 2 chutes no primeiro tempo. Do que eu lembro, realmente não Foi tinha de sido Gabriel nada. Jesus aos 41 e outro dele aos 26. É isso. Então, um primeiro tempo apático do Odegaard, um primeiro tempo muito ruim do Jorginho, um primeiro tempo fraco do Zinchenko, que foi substituído no intervalo. Ben White também não estava nos seus melhores dias. A defesa, acho que é sempre sólida, não vi nenhum dos dois falharem, né? Tanto o Saliba quanto o Gabriel. Mas também não estavam num dia, assim, perfeito. Até porque o Chelsea criou várias oportunidades no primeiro tempo. E pra mim o melhor do Arsenal no primeiro tempo, e não só no primeiro tempo como no jogo todo, foi o Declan Rice, de novo. Esse daí é um monstro, né? É o que eu falei no último episódio. O Arsenal hoje tem 2 caras assim que eu vejo e eu fico, caramba, esse cara joga pelo Arsenal, né? Que é o Rice e o Saliba. São 2 jogadores assim realmente de topo na prateleira mais de cima do futebol. Eu tenho um comentário sobre o Zinchenko. Não foi uma partida... Foi uma partida que acabou deixando ele muito desconfortável porque ele tomou amarelo com menos de 10 minutos. Eu não me lembro exatamente a minutagem, deixa eu até procurar aqui. Foi com 11 minutos. No minuto 11 ele tomou um cartão amarelo. E ele tinha que marcar o Sterling, que não é nada fácil. Teve uma jogada mesmo no fim do primeiro tempo que o Sterling girou pra cima dele e o Zinchenko não é muito veloz, deixou o Sterling passar e no fim acabou, acho que sendo a finalização do Gusto, de pé esquerdo por cima, se eu não me engano. Foi. Até por isso que o Arteta volta com o Tomiyasu, né? Porque ele precisava reforçar a fisicalidade e a marcação ali naquele lado. O Zinchenko precisava ter a possibilidade de tomar um cartão amarelo, né? E ele já não podia mais, então dificulta muito.
E aí você vê contra o City, quando o Guardiola bota o Doku pra jogar em cima dele, Doku ou Doku, eu não sei qual é a pronúncia certa, mas aqui por conveniência Melhor pro Doku, né? brasileiro, né, Doku soa menos lá ele. Aí botou o Doku em campo e na mesma hora a Arteta tirou porque ele ia ficar contra o Zinchenko e a gente sabe que não vai dar certo isso. E aí se a gente voltar, né, para quando o Zinchenko tava no City, o Guardiola preferia colocar ali zagueiro e tal, botar os jogadores e não botar o Zinchenko nas partidas grandes. E aí eu tava vendo um torcedor estrangeiro do Arsenal, eu não me lembro agora quem foi, acabei não anotando, mas ele fez um levantamento dessa temporada nos jogos contra os times grandes, a situação do Zinchenko. Contra o United, ele foi substituído por Tomiyasu quando estava 1-1 e depois o Arsenal venceu o jogo. Contra o City, a gente sabe, né, tá fresco na memória, ele foi substituído pelo Tomiyasu, que foi importantíssimo no gol, né? Aí tava 0-0 ainda, ele saiu, o Tomiyasu entrou, o Arsenal venceu. E agora contra o Chelsea, ele saiu, o Tomiyasu entrou, o Arsenal tava perdendo e terminou empatando. Nesse jogo contra o Chelsea, acho que teve até menos influência. Mas assim, uma coisa é fato, o Zinchenko ele é frágil na marcação, no segundo tempo ele morre fisicamente também. E De e, eu, fato. e é aquela coisa assim, talvez realmente não seja a melhor ideia jogar com ele contra os times grandes. Porque, ok, o time perde controle, com certeza perde, mas o Tomiyasu melhorou bastante nisso até, ele não tem comprometido quando ele recebe a bola ali pelo meio para atuar como volante. Mas isso me leva a pensar o seguinte, que justamente eu tô falando isso, não é só para criticar o Zinchenko, eu tô usando isso só como um gancho para comentar da situação do Timber. Porque o Timber nunca tinha jogado de lateral esquerdo no nível profissional e ele chegou e imediatamente foi colocado para jogar na lateral esquerda. E me parece agora, vendo a temporada progredir, que muito provavelmente o Timber foi contratado para ser lateral esquerdo. E é uma Sim. pena porque ele se machucou e a gente não viu, né? Não teve nem chance de ver isso direito. Mas é Foi algo. menos do que um primeiro tempo de Premier League. Foi nesse machucou, acho que no segundo minuto do segundo tempo, né? Foi um negócio desse assim. Bom, não, ele já tinha machucado no primeiro, só que ele tentou voltar. E aí, Sim. quando começa o segundo tempo, ele já sente a lesão. É. Então, aí a gente não teve a chance de ver o que me parece ser o plano de Arteta. Eu acho que para mim tá ficando cada vez mais claro que se o Timber estivesse disponível nesses jogos, como foi contra o Chelsea, contra o City, contra o United, contra o Arsenal já jogou contra o Tottenham, não foi? Já. Já. Então, esses jogos todos Foi aí 2 a me 2 parece também. me parece que o Timber seria titular provavelmente na esquerda. E Assim, provavelmente jogaria bem. Porque você vê o Tomiyasu fazendo isso, e o Tomiyasu não é o cara mais safo com a bola nos pés. E ele tem feito isso direitinho, então você imagina o Timber, que é muito mais capacitado do que ele, como estaria fazendo. não tenha dúvida, a gente falou, né, que a principal ausência do Arsenal nessa temporada é o Timber realmente, porque Sim. o Arteta provavelmente tinha planejado um time na cabeça com ele, né, de titular. Isso aí eu acho que tá cada vez mais claro. Eu vi alguém comentando que acha que as chances do Arsenal ser campeão acabaram quando o Timber se machucou. Mas ele volta ainda, né? Tem isso. Tem que É. ver como é que ele volta. Mas o Martinelli também sofreu a lesão do LCA e voltou normal, como se nada tivesse acontecido. Então, a gente sabe que o jogador vai ter condições ainda de... Eu não sei no caso dele, porque como é um jogador... Eu acho que é diferente quando essa lesão acontece com um jogador de defesa, porque é complicado, né? Você exige muito mais o físico ali para defender, você tem que ter mais força do que para atacar. E ele também tem que se adaptar à Premier League, né? Sim. Então a gente tem que ver. Eu acho que vai demorar, sim, para ele voltar a se adaptar com a lesão e tudo. Provavelmente Mas só a temporada que vem. ele deve jogar ainda boa parte aí da temporada. Acho que pelo menos ali a reta final ele já deve estar 100%, né? Mas pra Não jogar sei, de a gente titular, tem acho que que ver. não. Acho que só entrando caso alguém se machuque, entrando no segundo tempo. Você vê o Smith-Rowe como tem sido, como demorou pra ele voltar a ser relacionado, Sim. né? É complicado realmente. Inclusive que os dois têm questão de adaptação, né? O Smith-Rowe sendo adaptado pra jogar no meio e o Timber também se adaptando à Premier League, a jogar na esquerda e tal. Tem toda essa questão de adaptação. Então provavelmente a gente só vai ver o Timber regularmente na temporada que vem. Mas acho que é janeiro, Exato. né, que tá previsto o retorno dele. Eu acho que é janeiro. Mas aí vai demorar mais, com certeza. É. E
No ataque, o Saka foi bem apagado no primeiro tempo, mas é compreensível porque estava voltando de lesão, ainda com certeza não deve estar 100%. E também o Ben White não estava fazendo uma certa parceria ali com o Saka da maneira que a gente está acostumado, até porque o Arsenal atacou muito pouco nesse primeiro tempo. O Martinelli estava tentando muito, mas é aquela coisa, o Martinelli, ele sempre tenta partir para cima do zagueiro, mas ele vê que não vai passar, aí volta, dá um passo para trás, né? Então ele tem uma certa dificuldade ainda ali no mano a mano. Tem vezes que ele ganha, claro, não vou ser injusto aqui, mas a maioria das vezes ele tenta, mas ele vê que não vai dar e volta. Também é bom porque não perde a bola, né? Apesar de que Deve ser teve uns lances instrução de ali que ele... Arteta isso. Sim, eu acho que teve uns lances que ele segurou um pouco demais a bola, teve um lance que ele recupera, foi no primeiro tempo ainda, que ele sai correndo atrás do... Eu não sei se foi do... Eu tô lembrado dessa jogada. Eu não sei se foi do Malo Gusto ou se foi do Sterling. Não foi do Sterling, não. Mas alguém saiu correndo ali pela ponta direita, ele saiu correndo atrás, recuperou a bola, e aí em vez de já tocar pra trás, ele segurou e acabou perdendo e sofreu e cometeu uma falta, né? E aí, uma falta perigosa. Ali Foi. realmente foi Então- aquele momento que dá aquela bugada no cérebro e o cara não pensa nas consequências. É aquele momento que você fica muito feliz porque ele recuperou a bola e logo depois você fica triste porque você fica puto porque ele entregou de novo. E o Gabriel Jesus não recebeu muitos passes, não teve criação de jogada ali pra ele no primeiro tempo, então dá pra gente falar muito pouco aí da atuação do Jesus. Mais uma vez brigou demais, né? Como sempre, isso aí realmente não falta pra ele, que sofreu muito, hein? Bateram no Gabriel Jesus, Thiago Silva Sim. marcando ele duro ali em muitos lances. Teve o lance do Robert Sanchez também, que saiu que nem um louco. Muita gente pediu pênalti nesse lance. Essa é uma jogada normal de bola na área mesmo, é assim. A gente sabe como o goleiro é beneficiado nesse tipo de lance, né? Quem toca no goleiro é falta, mas se o goleiro destruir a carreira de um jogador, nada acontece. Então, foi o que aconteceu ali com o Gabriel Jesus. E aí, pro segundo tempo, a gente volta com o Tomiyasu no lugar do Zinchenko, que a gente falou. O Arsenal não deu pra nem se adaptar muito a essa nova maneira de jogar, porque o Chelsea já consegue o segundo gol na volta ali do intervalo, logo aos 47 minutos, né? 2 minutos do segundo tempo. Uma jogada pela esquerda, o Mudryk recebe. E aí fica claro no replay que ele tenta cruzar essa bola pro Sterling, né, Thiago? Ele olha 2 vezes pro Sterling e aí faz o cruzamento de cabeça baixa, pega errado na bola, mas acaba sendo certo. Engana o Raya, encobrindo aí o goleiro espanhol e a bola morre no fundo da rede. Ele sai comemorando como se fosse o suprassumo, né? O Shevchenko. Foi o Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra em 2002. Exato, só que o Ronaldinho, pra mim, até hoje eu acredito que foi intencional. Já o caso do Mudryk foi sorte. Eu colocaria a sorte aí como explicação pro gol do ucraniano, porque ele com certeza não tentou fazer aquilo. Muita gente criticou o Raya, dizendo que ele estava mal posicionado, mas eu acho que o Raya simplesmente não acreditou que aquela bola ia direto, né? Então ele meio que sai ali pra tentar bloquear o cruzamento, e quando ele vê, já é tarde demais pra voltar. E o Chelsea abre 2-0, né? E a gente sabe que o Raya, ele gosta muito de interceptar cruzamento, né? Se eu não me engano, ele é o goleiro que mais intercepta cruzamento na Premier League. Então ele já fica mais posicionado mais assim. E aí eu não tenho certeza, porque eu não jogo de goleiro, muito menos futebol de campo. Então eu não sei dizer, mas eu imagino que o goleiro consiga ter a percepção do que o cara vai fazer, porque o Mudryk, ele olhou 2 vezes pro Sterling, ele não olhou em momento nenhum pro gol. Então eu imagino que para o goleiro isso seja indicativo de que vem um cruzamento, de que o cara não vai tentar chutar pro gol. Então acho que até por isso talvez ele tenha até ficado com mais tranquilidade ali adiantado. Porque quando você vê o replay fica claro, né, que o Mudryk não tinha nenhuma intenção de fazer aquilo. Então eu também não culpo ele não. Ele estava um pouco adiantado realmente, mais do que o necessário, né? Ele podia estar no meio termo ali, né? Nem tão adiantado, nem tão recuado. Mas eu também não entendo tanto de goleiro a ponto de dizer, não, fez errado. Né? Achei uma situação aceitável, basicamente o resumo. Eu acho que o que complica mais pro pessoal criticar o Raya é o contexto conjunto, todo, né? Do que vinha acontecendo,
os pequenos erros aqui e ali, aí acontece um lance desse. A câmera da transmissão também já não ajuda ele, porque coloca ele logo em foco ali, quando a bola entra Aí na rede. não tinha o Ramsdale pra eles focarem no banco, ficaram focando o Iñaki Canha, que é o Aí preparador de realmente goleiro. complica. Sim, eu vi. Aí complica a vida do Raya, mas eu não vou também crucificá-lo por esse gol, porque realmente foi uma coisa aí sei lá, né? Foi uma coisa por acaso. Realmente o Mudryk não teve intenção nenhuma de fazer esse gol. Aí logo depois o gol Arsenal meio que dá uma acordada, tem um lance do Martinelli ali pela esquerda que ele puxa pra dentro, tenta chutar, a bola desvia e vai pra fora. Aí depois o Chelsea consegue a chance que o Raya erra na saída de bola e o Palmer tenta fazer o gol, mas o Raya se recupera. Depois tem uma cabeçada também dentro da área ali, bem embaixo do gol praticamente, que o Chelsea perde a chance. E depois o Arsenal volta a atacar, começa a criar algumas chances, até que o Chelsea finalmente erra, né? Como eu falei, o Sanches errou o passe ali, o goleiro do Chelsea errou o passe na saída de bola, entregou pro Declan Rice, e aí ele de primeira fez o gol, bateu ali com muita curva na bola, ela foi morrer lá no cantinho, e um gol que deu uma esperança pro Arsenal. O Thiago, inclusive, tem uma história legal aí do gol do Declan Rice, né? Eu não fui conferir se é verdade não, mas eu li no Twitter alguém colocando lá que o Rice deu uma entrevista, né, falando que ele tinha assistido o documentário do Beckham na Netflix na noite anterior do jogo. E aí, diz que nas primeiras coisas que mostra é um gol que o Beckham fez no meio de campo contra o Wimbledon. E aí ele disse que quando a bola sobrou pra ele, ele se lembrou do Beckham e disse que bateu com confiança. Que realmente uma inspiração no Beckham pra bater a bola é a melhor possível, né? E foi mesmo, hein? Botou foi curva ali, foi no parecia o limite, Beckham, né? realmente. Foi no limite ali também. Foi muito bem o Declan Rice nesse lance, muita confiança realmente para fazer um gol desse, mesmo sem ter goleiro ali no gol, é difícil, né? Ainda mais com a bola molhada do jeito que tava. Foi muito bem o Rice para fazer esse gol, um gol que deu um boom aí, um boost de confiança pro Arsenal, que continuou, que foi correr atrás do placar, né? Porque até então a gente não tava jogando nada, o time apático, tomando 2-0 fora de casa do Chelsea. Eu, sinceramente, quando tava vendo o jogo, eu já não tinha mais esperança nenhuma de que a gente ia correr atrás do placar. Não tava acreditando nem no primeiro gol. E esse gol só veio por causa de um erro do Chelsea, né? Então eu falei, só aconteceu. Isso aí foi um lance esporádico, porque o goleiro do Chelsea errou. Mas a gente não vai ter forças para conseguir o empate. Só que aí ele veio logo depois, né? 5, 6 minutos depois do gol. O Arteta fez substituições, vamos deixar claro. Ele tirou o Odegaard, tirou o Jorginho, já tinha tirado... Ele tirou... Os 5 que saíram, além do Zinchenko, foram Odegaard, Jorginho, Gabriel Jesus e Martinelli, né? Ele tirou primeiro o Jorginho e Gabriel Jesus, aí botou o Smith Rowe e Nketiah. Sim. Depois ele colocou o Havertz. 10 minutos depois ele tirou Martinelli e Odegaard, colocou Trossard e Havertz. Exato. E aí, com a entrada do Trossard, que entrou bem diferente dos jogos que ele vinha atuando nessa temporada, o Arsenal chegou ao gol de empate. É bom deixar claro que o Arteta deixou o Saka, né? Apesar de estar vindo de lesão, o Saka continuou em campo e foi ele que fez o cruzamento pro gol do Trossard lá no outro canto. O Saka puxou para a perna esquerda, cruzou, a bola passou por toda a área e aí o Trossard lá no segundo pau entrou meio de carrinho assim e não deu chance pro Robert Sanchez. Ele fez a conexão Ozil-Monreal, né? Exato, isso já vem acontecendo há muito tempo no Arsenal, né? Foi pra gente relembrar. E o cruzamento do Saka foi perfeito, né? Onde ele deveria colocar essa bola mesmo. E isso aí o Trossard entrou. Isso aqui é interessante do Saka, né? Que às vezes ele fica meio apagado no jogo, mas se você der ali uma oportunidade pra ele, sim, ele é bastante assertivo. Até por isso que o Arteta deixou ele em campo, né? Sim. Ele deve ter pensado, em uma bola o Saka pode decidir o jogo pra mim. Por mais que a gente seja brasileiro, acho que a gente tem que admitir que nesse ponto o Saka é mais provável de fazer alguma coisa num jogo apagado do que o Martinelli. O Martinelli precisa mais de confiança, eu acho. O Saka concordo. é mais, eu acho mais que seguro. Acho que os dois estão num nível bem próximo ali, mas cada um tem as suas características diferentes, sim. né? E o Saka talvez seja mais decisivo realmente.
Mas não que o Martinelli não seja, até porque o gol da vitória contra o City foi dele. Não, claro. E aí É a que eu gente digo assim, conseguiu um na partida empate. que eles não estão bem, mas nesse sentido assim que eu tô falando. Sim. Pode tirar fazer uma mágica ali, né? Em um lance, realmente. Tirar um coelho da cartola. E diga. Só pra não perder essa. Porque antes, quando ainda tava 2-0, teve aquele lance do Jackson, né? Ou foi contar o 2-0 ainda? Que teve aquele lance do Jackson contra o Raya? Aí eu não lembro se já tava 2-1. Deixa eu ver aqui. Eu posso voltar. Não precisa não Eu é muito tô com- importante a cronologia. É que teve aquela jogada também que o Jackson acabou saindo de cara com o Raya e parece que desligou o cérebro, né? Ficou ali em câmera lenta com a bola no pé. Aí o Raya foi lá, mergulhou no pé dele e pegou. Foi legal de ver. Foi, essa jogada foi. O Raya foi muito bem, né? Teve ali E reforça uma meu ponto, presença hein? que. De que a confiança não caiu. Não, de fato, ele de alguma forma se recupera no segundo tempo da partida. E ele tem se recuperado das falhas que ele vem cometendo com uma certa naturalidade, com uma certa rapidez, inclusive. Isso é bom realmente, porque senão a gente teria perdido o jogo ontem com certeza, se a confiança dele tivesse baixado tanto. Depois do gol do Trossard, o Arsenal cria mais uma chance com o Nketiah, que ele meio que se joga na bola ali de qualquer jeito e ela passa na frente do gol assim e vai pra fora. O Jackson meio que já. O Sanches já tava meio que vendido no lance, nem conseguiu se jogar pra fazer a defesa. E ali eu falei, nossa, se o Arsenal vira esse jogo ia ser uma coisa histórica, né? Porque ia ser, assim, 3 gols de um time que não vinha jogando nada. E nem os gols que o Arsenal fez foi de tanto mérito, assim. Tudo bem, o segundo gol foi o mérito do Saka ali, o posicionamento do Trossard, mas o primeiro já tinha sido um erro do Chelsea. Então, uma virada ali em 5 minutos seria uma coisa absurda. Se ele tivesse feito esse gol, a gente ia ter que mudar a vinheta imediatamente, tirar a narração do gol do Nelson Sim. e botar a desse. Sim. Ia ser Inclusive, eu tô nível. querendo mudar a vinheta, hein? Eu tô querendo mudar o gol. Porque eu já vi muita gente, inclusive, falando: caraca, eu fico ouvindo esse gol do Nelson repetidamente. Tipo, beleza, foi um gol legal, mas não é tão importante assim pra ser a abertura do podcast. Então, se vocês tiverem um outro gol, eu quero muito colocar esse último do Martinelli agora contra o City, porque é bem simbólico, né? A gente venceu o City depois de tanto tempo numa briga pelo título, então pode ser que vocês tenham uma mudança aí na vinheta. Fiquem ligados. Esse gol do Nketiah eu tava comentando aqui em off, né, que me lembrou aquele gol do Martinelli contra o Newcastle. Eu não sei quem vai se lembrar disso. Eu Que não ele tô recebeu lembrado, né? Depois eu vou dar uma olhada. Ele recebeu um lançamento assim na ponta direita e aí do nada ele conseguiu botar o pé assim e fazer o gol meio que sem ângulo. Me lembrou bastante. Eu acho que ele não era titular ainda nessa época. Pois é. Talvez por isso que eu não lembro. Mas se fosse o Martinelli, ele talvez tinha sido gol, então. Mas é isso. O Nketiah tentou ali de qualquer jeito. Fez o papel dele de centroavante, né? Porque centroavante também tem que fazer gol de qualquer jeito. E quase que a gente conseguiu a virada. Aí depois foi um jogo bem ali. O Arsenal, não lembro se teve mais alguma chance. O Chelsea tentou também, mas não tava. Já tinha perdido, já tinha tirado o Mudryk, o Palmer e o Sterling, né? O Pochettino tirou os 3 da frente. Aliás, foram as únicas 3 substituições do Chelsea no jogo. E o Mudryk e o Palmer, eles saem logo antes do segundo gol do Arsenal. Uhum. Eles fizeram essas substituições, aí eu falei, tá tirando os principais jogadores, tá achando que já ganhou o jogo? Vamos ver. E foi não deu o Sterling outra, né? e o Palmer. Pois é. E aí ele colocou o James, né, pra reforçar a marcação. Ali desistiu de tentar ganhar o jogo. Super aplaudido, né? Acho que foi o retorno do James. Foi. De lesão. Vive machucado, né? Uma coisa triste de se ver. Ele foi super aplaudido. Logo depois o Arsenal fez o gol de empate. E aí foi isso, né, galera? A gente empatou 2-2. O bom é que a gente não perdeu, então o Arsenal continua invicto na temporada. Apenas Arsenal e Tottenham estão invictos ainda no campeonato. Estamos na segunda posição agora com a vitória do Manchester City para cima do Brighton. Então, os dois com o mesmo número de pontos, né? Se não me engano. O Tottenham tá um ponto atrás
mas O joga City nessa tem segunda-feira dois. contra o Fulham. O City tem 2 gols a mais de saldo. É a diferença. Isso. O City fez 19 gols, tomou 7, o Arsenal fez 18 e tomou 8 gols, 12 contra 10 de saldo. O Liverpool está em terceiro nesse momento com 20 pontos e o Tottenham em quarto com 20, mas como eu disse, o Tottenham ainda joga na rodada contra o Fulham e pode assumir a liderança. O Tottenham joga em casa contra o Fulham, então Deve virar o título. O titular não, deve o assumir líder. o líder aí do campeonato inglês. Mas é isso, eu acho que o de positivo que a gente pode tirar desse empate é realmente que a gente continua invicto, né? E eu tinha até postado um dado interessante no Twitter no sábado, na sexta-feira, na verdade, que foi uma comparação com a temporada do Arsenal dos Invincibles. Deixa eu pegar aqui rapidinho, olha só, o Arsenal de 2023, 2024, nos primeiros 8 jogos até agora, tinha, antes do jogo contra o Chelsea, né? Tinha 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Marcou 16 gols e sofreu 6. E o Arsenal dos Invincibles nos primeiros 8 jogos, os mesmos números. 6 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Marcou 16 gols e sofreu 6 gols. E o jogo seguinte era contra o Chelsea, né? O 9º jogo da temporada foi contra o Chelsea. Dessa vez também a gente empatou. O Arsenal venceu o Chelsea naquela oportunidade por 2-1. Mas Pronto, é uma acabou a semelhança chance. realmente aí. Acabou a chance. Era o que ia decidir, né? O futuro do Arsenal na Premier League. Mas é isso, a gente continua invicto, assim como os Invincibles, a gente continua sem perder no campeonato. E ficou de ótimo tamanho aí esse empate pro Arsenal, que poderia perder o jogo aí por 2-0 ou até mais. Se livrou. Foi um livramento aí esse empate do Arsenal, né, Thiago? Foi mesmo. E eu queria comentar ainda uma coisa sobre o jogo, que assim, o Havertz entrou no segundo tempo, né? Foi com 80 e... deixa eu ver, conferir aqui. Não, 78. No minuto 78. E ele jogou como atacante. E assim, foi uma coisa que eu achei que tava fazendo falta pro Arsenal, era ter uma referência física lá na frente. E aí quando ele entrou ali pra jogar na frente, eu acho que o Arsenal melhorou, porque ganhou a alternativa de jogar uma bola jogar uma bola alta, ter alguém ali pra fazer o pivô. A gente viu contra o City, por exemplo, né, o gol saiu assim, né, o Havertz escorando a bola pra trás pro Martinelli. Pro Martinelli? Foi ele que deu assistência, né? Foi. Tomiasso deu pra ele deu pro Martinelli. Lá ele. Exatamente. E aí, nesse jogo contra o Chelsea, ele venceu 3 dos 5 duelos aéreos que ele fez. E em só 12 minutos dele em campo, ele ganhou mais duelos aéreos do que qualquer jogador do Arsenal na partida inteira. Então, realmente, isso é algo que faz a diferença. E aí, eu volto a alguma coisa que eu falei já algumas vezes, né? Que não é de ter o Havertz como atacante, mas a diferença que vai fazer do Arsenal ter um atacante referência ali. Então eu reforço de novo essa minha ideia aqui, que eu acho que realmente é a próxima etapa, né? A próxima evolução do Arsenal é trazer um Victor Osimhen, um Ivan Toney, alguém com esse perfil lá na frente. Porque, ok, o Havertz é alto, vai ganhar a bola aérea aqui ao colar, mas ele é fraco, ele não é forte. Ele não é um fazedor de gols também, não é um exímio finalizador, então não é ele o cara ideal. Então, quando chegar um cara desse tipo, referência, vai fazer uma diferença absurda. Eu acho que vai ficar claro como era isso que faltava ao time. Realmente a peça que falta ali pro Arsenal, talvez, por uma tríplice coroa, né? No campeonato. Mas, até pra garantir o título mesmo da Premier League, né? Sim, também. E falando sobre o Havertz, talvez essas partidas agora que ele vem entrando bem, né, vem fazendo a sua função ali da maneira correta e não fazendo atuações abaixo da crítica, ajudem para que ele cada vez ganhe mais confiança e possa voltar a brigar por uma vaga de titular no time. Eu acho que talvez seja importante a gente tê-lo agora dessa maneira, como uma opção ali no banco, mas que entra e pode até mudar a partida de certa forma. Porque, queira ou não queira, as mudanças que a Arteta fez no segundo tempo contribuíram para que o Arsenal conseguisse esse empate, né? Também não foi uma coisa do nada. A postura mudou. Os jogadores que entraram no segundo tempo entraram com muito mais vontade do que o Arsenal vinha apresentando no primeiro tempo. Eu vi de quem acompanha o Chelsea que o Chelsea teve uma mudança de postura na pressão, né, no comportamento tático deles. E
como é um trabalho novo, acontece essas coisas, né? Você não sabe exatamente todos os padrões do Chelsea e do Pochettino. E aí, obviamente, no intervalo, o Arteta deve ter feito os ajustes necessários, né? E aí isso sempre dá uma ajudada. Contra o City também, com certeza, teve algum ajuste, porque os jogos contra o Guardiola são sempre de muita variação tática pra lá e pra cá. Então, eu acho que essa tendência do Arsenal melhorar no segundo tempo deve permanecer. E uma coisa que também prejudicou o Chelsea, eu acho, foi a intensidade, porque se você for olhar o primeiro tempo do Chelsea foi de muita pressão e os jogadores estavam jogando com muita raça, né? Muita vontade, Sim. marcando forte. O Cucurella em cima do Saka o jogo inteiro, não deu espaço, estava marcando assim em cima. E uma hora realmente o Chelsea ia cansar, e cansou, porque depois que o Arsenal consegue o empate, eles não tinham mais forças aí para tentar a vitória, porque ficou muito. O empate foi muito ruim pro Chelsea, né? Pelas circunstâncias do jogo. Porque É. até o primeiro gol do Arsenal ali, pra mim a vitória do Chelsea era certa. Aham. Não tenho o que discordar daí. Muito bem, na próxima rodada o Arsenal vai pegar o Sheffield United pela Premier League, mas vamos dar uma olhada aqui Tem o na Sevilla no meio tabela. O da Arsenal semana. pega o Sevilha no meio de semana, exatamente, no dia 24, na terça-feira. Amanhã o Arsenal enfrenta o Sevilha às 4 da tarde, horário de Brasília, precisando pelo menos de um empate, né? Porque vem de derrota aí pro Lens, mas uma vitória seria excelente pra gente já ficar mais tranquilo aí no grupo. E depois temos, portanto, aí o Sheffield United em casa no sábado, às 11 da manhã. A sequência do Arsenal: Sheffield, depois tem o West Ham pela Copa da Liga fora de casa, Newcastle fora de casa pela Premier League, aí pega o Sevilha, depois Burnley, que tá tomando pancadas de todo mundo, é o saco de pancadas do campeonato, o Burnley Surpreendente, do inclusive. Company. Todo mundo achava que o Burnley não ia cair, né, que ia fazer uma campanha digna. Até agora realmente tá feio o negócio. Ontem tomou 3-0 de novo, tá complicado. É o Depois time a mais gente jovem pega da o liga, né? Brentford, também tem isso, mas não tá jogando nada. Depois a gente pega o Brentford fora. De jogo grande, assim, a gente tem o Aston Villa no dia 9 de dezembro fora. Temos o Liverpool no dia 23 de dezembro, antes do Natal, também em Anfield. Temos o Brighton antes disso em casa. Então temos alguns jogos importantes aí ainda no ano de 2023. Vamos tentar, quem sabe, terminar aí a primeira metade da temporada, se não na liderança, ali na briga, né? Eu acho que é importante isso e, por que não, de maneira invicta seria maravilhoso. Mas com a bola que o Arsenal apresentou contra o Chelsea, vai ficar complicado. Mas a gente confia na melhora, né? Confiar é o que sobra, né? Porque a gente tem que fazer, senão não vai dar. Mas é isso, né, galera? Tivemos aí, portanto, mais um episódio do Fala Guna. Eu já tava com saudade de falar com vocês aqui, porque a data FIFA realmente é desprezível. Eu não tenho como gostar da data FIFA. Eu sei que tem gente que gosta, mas pra mim é uma semana, assim, depressiva, né? Porque parece que não tem futebol e parece que demora muito pra que o próximo jogo do Arsenal chegue. Você Chegou sabe que eu e, gosto, mas eu infelizmente... detestei essa. Nossa, essa foi horrorosa, né? Sem comentários. Mas é isso. Então o que importa é que o Arsenal tá de volta. Daqui a pouco vai ter uma outra data FIFA de novo em novembro, né? Ninguém merece. Mas é isso. A gente tem que conviver com isso aí, que faz parte do calendário do futebol internacional. Mas é isso. Gostei aí do episódio. A gente falou bastante sobre esse empate contra o Chelsea. E esperamos por uma melhora aí na performance do Arsenal no meio de semana contra o Sevilha e também contra o Sheffield no próximo final de semana, beleza? Mais alguma coisa, Thiago? Não, é isso mesmo. Agradecendo a todo mundo que ouviu até aqui e até uma próxima. Show de bola então, galera. Continuem aí acompanhando a gente. Se inscrevam no canal lá do nosso YouTube. Também segue a gente no Spotify, nas plataformas aí de podcast. Não deixem também de conferir a nossa revista. Tá tudo lá no nosso Linktree. Os links estão tanto no nosso Twitter quanto no Instagram, @FalaGunner. Então vocês podem acompanhar todo o nosso conteúdo por lá, beleza? A gente volta na próxima segunda-feira, então, para falarmos aí dos jogos do meio de semana da Champions League
e também da Premier League. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.